Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Aprimore Brasil. Meu nome é Adriano César, juntamente com Antônio Carlos Salles e Sandro Marroquim. Nós compomos a Aprimore Brasil. Dando sequência à nossa série de entrevistas, hoje nós temos a honra, o prazer de conversar aqui com Silvia Angélica, do Instituto Senso. Desde já, muito bem-vinda, Silvia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Obrigado, prazer é meu estar aqui com vocês. Maravilha, Silvia, obrigado. Então, antes de dar início aqui, de fato, à entrevista com a Silvia, eu vou já apresentar, inclusive, falar um pouquinho do histórico dela profissional. Vou passar a bola para os meus amigos Antônio Carlos e Sandro Marroquim. Boa tarde, pessoal. Olá, tudo bom? Muito prazer estar aqui com todos vocês. Sou Antônio Carlos, sócio da Aprimore também. Silvia, prazer conhecê-la. Seja bem-vinda. Vamos aí tocar adiante nossa entrevista para poder aproveitar o máximo que a Silvia tem para trazer para a gente. Muito bem. Um olá muito carinhoso para você, Silvia. Uma pessoa, uma profissional de mão cheia, vai contribuir bastante aqui hoje com esse bate-papo da gente sobre perfis comportamentais. Eu já tive o prazer de lhe conhecer numa certa oportunidade, você sendo minha mentora, digamos assim. Excelente aproveitamento. Meus amigos Adriano e Antônio Carlos, mais uma vez, um prazer muito grande e vamos para frente, Adriano. Tá joia. Bom, nesse vídeo de hoje aqui o nosso bate-papo, o tema do nosso bate-papo, vamos falar sobre perfis comportamentais. O que são esses perfis comportamentais, né, Silvia? Para que eles servem em linhas gerais? A gente vai conversar sobre esse assunto. A Silvia, que é Master Coach, tem uma graduação na área de RH, não só a graduação, mas uma larga experiência na área de recursos humanos, incluindo especialmente na hotelaria, né, Silvia? E percorrendo aí o Brasil, inclusive, fazendo várias formações de analista comportamental, inclusive, tá? Hoje também à frente do Instituto Senso, né, que é a empresa que ela hoje lidera e gerencia. Então, Silvia, mais uma vez, muito bem-vindo aqui, mais uma vez agradecendo o seu aceite ao nosso convite aqui, tá? E já vou passar a bola para você, inclusive, também com uma primeira pergunta, né? A gente vai falar aqui de perfis comportamentais, e a pergunta que não quer calar, óbvio, né? O que é que são esses perfis comportamentais? Na verdade, o que são, quantos são, o que é que eles comem, onde é que eles vivem, né? No Globo Repórter de hoje. E é isso, Silvia. Brincadeira à parte, seja bem-vinda. Muito obrigada, primeiramente. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando sobre algo que eu sou apaixonada e que traz tanto resultado positivo na minha vida e na vida de pessoas. Então, respondendo aí, Adriana, a sua primeira pergunta, né, quais são esses perfis comportamentais? Bom, nós temos 4 partes, segundo alguns estudos, que daqui a pouco eu falo um pouquinho de onde veio, né, esse estudo comportamental. Nós somos divididos em 4 partes. E o criador, né, desses perfis chama-se essas 4 partes como dominância, influência, condescendência e estabilidade. Eu, particularmente, como o Adriano já sabe, trabalho com uma ferramenta onde traz uma nomenclatura desses 4 perfis, com o nosso lado executor, comunicador, planejador e analista. O que são esses lados, né, que nós temos? Quais são esses perfis? Como eles agem dentro de nós? Eu gosto de chamar, Adriano, e a todos vocês, Sr. Antônio, esses perfis como as nossas 4 forças. Então, quando nós precisamos e nós sabemos quais são essas 4 forças, nós acionamos para o momento devido, né? Ter ali o nosso objetivo definido e trazer conforme o que o meio nos pede. Então, primeiro eu vou falar rapidamente aqui, tá? Sobre essas 4 partes, para quem está curioso em saber, né? Que não sabe sobre os perfis. Eu vou falar sobre o nosso lado comunicador, primeiramente. Talvez você vá se identificando, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, que o comunicador é aquele nosso lado mais sociável, otimista, gosta de fazer junto, tem como necessidade maior conexão. Quando a gente pede para esse lado fazer alguma coisa sozinho, logo ele faz, mas ele chama alguém para dizer: fulano, como que está isso? Como eu posso compartilhar isso com você? Então, é a nossa necessidade grande do se conectar. Faz várias coisas ao mesmo tempo, mas é o nosso lado também mais desfocado. Eu digo que qualquer outra atividade que venha,
após uma que ele esteja fazendo naquele momento, tira a atenção dele. E quando ele volta, como ele é multitarefas, né? Quando ele volta, ele fala, onde é que eu estava mesmo? E de repente começa a fazer outra coisa. Então, resumindo, é o nosso lado, né? Com todas as qualidades, a gente fala que todos os perfis têm as qualidades e tem os pontos a desenvolver. E esse exatamente, a gente fala que é o nosso lado de muita iniciativa, porque faz várias coisas ao mesmo tempo, mas de pouca acabativa. Então, é o cuidado, já aí a dica, né? O cuidado para quem tem esse perfil mais aflorado, de entender a necessidade de se focar para realizar. Perfeito. Tem um comunicador aqui, eu acho, que quer falar. Muito obrigado por essa força que você me passa, né? Porque quando eu fiz o trabalho com você, você identificou desde o primeiro dia, quando fizemos o início do trabalho, muito bem feito, eu como comunicador, e eu assino embaixo absolutamente tudo que você fala agora, inclusive. Muito bem, é bom se identificar, né? Autoconhecimento é libertador, né? Quando a gente sabe de tudo que a gente tem que é bom, nós podemos potencializar isso e monitorar, né? Fazer os ajustes naquilo que não é tão bom assim, né? E assim a gente traz melhores resultados. Aí, falando de uma outra parte, vou falar rapidamente aqui sobre os 4, aí vem o executor. Tem uma outra parte nossa que o lema dele é resultado. Fazer acontecer com velocidade. Então, é tudo para ontem, senso de urgência, várias coisas ao mesmo tempo, só que ele, ao contrário do comunicador, ele é focado. Para ele, missão dada é missão cumprida. Então, ele pega várias frentes de coisas para fazer e finaliza todas elas, né? Se é com detalhes, se é certo, é outra história, né? O negócio dele é fazer acontecer. Então, muitas vezes, por ele ter essa necessidade de agilidade, tudo é rápido, ele também tem um outro ponto que a gente precisa prestar atenção, que é a impaciência. Então, muitas vezes são as pessoas que tudo é senso de urgência, olha para o outro como alguém lento e às vezes acha que o tempo dele é o tempo certo, né? Então, são algumas características que compõem esse nosso lado executor. Estou falando aqui até pelo nosso tempo de uma forma bem breve, mas para que a gente possa conhecer esses 4 serzinhos que vivem dentro de nós, né? É isso que eu ia ressaltar, né, Silvia? Na verdade, não é escolher. Nós temos um pouquinho de cada um deles, né? Todos. Nós, na verdade, nós estamos sempre utilizando uma parte maior ou menor desse perfil. Claro que há uma essência, que há algo que é mais forte, mais natural, que é está sempre mais em evidência. Mas nós temos os 4 e precisamos acionar os 4 conforme o momento que a gente se vê, conforme o meio pede, né? Um deles prevalece, né? Sempre 1 ou 2, né? O que nós chamamos aí de perfis, ou os irmãos ou os primos, eles vão prevalecer aí, né? Naturalmente. Os outros aumentam a intensidade, mas ele está sempre ali, forte, né? Então, a outra parte, falando mais um pouquinho, posso dar sequência aqui ou ainda tem? Sim, claro. Posso? Ok. Então, falando da outra parte, nós temos o planejador, que é a nossa terceira parte que eu estou, né, apresentando aqui para vocês. Este, eu falo que é o nosso lado fofo. Eu brinco que é o lado de conexão, de ouvir, de prestar atenção no outro, mas ele é metódico. Plano de ação, faz uma coisa de cada vez, ao contrário dos outros 2 que eu disse. Este precisa de rotina, precisa de um plano de ação. E o planejador, especificamente, muitas vezes ele precisa que desenhe para ele, né? Literalmente pegue nas mãos, caminhe com ele, até que ele se sinta seguro. A necessidade dele é segurança, se conectar com o outro, mas muito mais na forma de ser leal e ouvir. Sim. É o nosso perfil mais bom ouvinte, é o lado nosso que mais ouve com maestria, vamos dizer mais assim. Mais metódico, né, Silvia? Metódico, constante, estável, né? Portanto, ele vem da estabilidade. Então, ele é contínuo, ele é previsível. É um perfil previsível. Perfeito. Só que também é o nosso lado que mais tem medo de mudar. Falou em mudança com ele vai estagnar. Porque ele precisa de ter segurança. Então, o primeiro impacto da mudança gera insegurança. E muitas vezes ele não realiza porque não teve
a devida segurança que ele precisa. Então, às vezes, ele chega a ser teimoso, porque ele vai defender o plano de ação dele, ele vai defender, é o que nós sempre ouvimos falar assim, mas sempre foi feito assim, por que que vai mudar? Né? Então, aí ele fica resistente ali, pegando naquilo que é conhecido para ele. Né? Então, né, é o nosso lado de muita conexão, mas alguns cuidados aí com esse excesso de rotina, excesso de plano de ação, que pode paralisar. Maravilha. Ok? Ok. E o nosso, alguma Analista. pergunta aí, Sandra? O nosso último lado, analista, exatamente. Perfil analista é o nosso lado que eu chamo de gênio. Este aí vê as coisas, vê detalhes onde nenhuma outra dessas três partes consegue ver. Ele vê lá na frente, a gente fala que é o visionário em questão de saber onde vai chegar. E ele sabe onde vai chegar com mínimos detalhes. Ele também precisa de um plano de ação, ele precisa de sistemas, manuais, todo o processo com muita segurança para que ele realize. Só que muitas vezes, pela necessidade que ele tem dessa segurança, de saber os mínimos detalhes do que ele está fazendo, ele começa a averiguar cada passo. Ele olha para o primeiro passo e fala assim, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Só que olha que interessante, muitas vezes ele vê mais a possibilidade de dar errado do que dar certo. Aí sabe o que acontece? Então eu falo que é o perfil gênio, que às vezes desperdiça todo o seu lado gênio, porque ele coloca lindos projetos dentro da gaveta, porque ele não acredita nem nele mesmo, nem do que ele pode realizar. É um pouco mais pessimista, né, Silvia? É o lado mais pessimista. Exatamente, é o nosso lado mais pessimista. Então, eu brinco que, às vezes, por cada solução que a gente apresenta, ele, às vezes, traz 3 problemas. Né? Então, ele exige mais resposta, mais segurança, mais assertividade e tudo. Enfim, também é um perfil que a gente precisa colocar data para ele, senão ele pode procrastinar muito devido ao excesso de detalhes e de perfeição, tá? Que é o perfil mais perfeccionista. Muito bom. Já deu para entender um pouquinho sobre essas 4 forças aí, nossa? Perfeito. Tranquilamente. Deixa eu fazer uma parte aqui, como diz a história, né? Bom, nessa primeira parte aí que a Silvia falou, já deu para eu constatar o que o Adriano disse agora há pouco, né? Que nós temos os 4 perfis dentro de nós, né? E como a Silvia completou, 1 ou 2 que são um pouco mais fortes e tal, mas que a gente também precisa saber utilizar, dependendo do momento, né? E talvez assim, o mais importante seja você conhecer bem que você tem esses perfis. Tá certo? Conhecer profundamente. Aqui a gente está batendo um papo, né, mais assim superficial, mas assim existem estudos provavelmente que vão ser feitos, como a própria Silva conduz, né, para que você comece a se conhecer melhor, não é isso? E de repente você saber como utilizar melhor esses 4 perfis, digamos assim, tá? Isso aí já ficou claro e eu, assim, já mais ou menos constatei isso, porque você falando e eu me vendo aqui, me vendo ali, me vendo um pouquinho ali, outra vez ali, tá entendendo tal. Teve uma hora que eu quase me escondo, teve uma hora que eu tive vontade de rir e assim por diante. Mas aí me veio uma curiosidade aqui também, tá certo? E eu também eu tenho muito essa coisa de querer saber de onde veio tudo isso. Né? De onde veio tudo isso? Foi alguém, foi uma Silvia aí que chegou e disse, eu vou inventar 4 perfis aqui para essa galera, como é que isso vai acontecer? Né? Como é que surgiu o estudo a respeito desses perfis comportamentais? É algo que vem de mais tempo? É uma coisa mais recente? Tem alguma coisa por trás disso? Me fala isso, porque isso aí eu acho que dá um embasamento bem legal, né, para a gente ficar sabendo aí da necessidade de poder estudar mais esses perfis aí. Muito boa pergunta. Então, essas 4 partes, vamos dizer assim, divididas, elas já vêm desde a época dos gregos, né? Que eles dividiam até em elementos, terra, água, ar, fogo. Então, era a necessidade de criar grupos de pertencimento, vamos dizer assim, que é a nossa necessidade do pertencer, né? Desde muito tempo. Então, essa história vem se alongando aí desde a época dos gregos, passando por Jung, usando uma outra metodologia, né, também usando as 4 partes, até chegar, né, vamos falar agora desses 4 perfis,
por William Marston. William Marston, né, o psicólogo, que nasceu em 1928, ele morreu em 1947. E a jornada dele foi, desde 1928 a 1947, ele veio com a jornada dele de estudo comportamental. Ele é o criador do detector de mentiras, criador da Mulher Maravilha, né, todas as suas personagens. Então, ele distribuiu essas 4 partes exatamente com a nomenclatura de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Tá? E Marston, ele teve uma das experiências dele, que eu gosto sempre de contar, na Segunda Guerra Mundial, que ele fez um experimento com pilotos da Segunda Guerra Mundial, onde ele validava mais ainda esse estudo comportamental dele, observando que o comando era dado de uma só forma, e ali ele via vários resultados diferentes. Então, alguns entendiam que realmente era para fazer, faziam, voltavam com sucesso, outros nem voltavam, e outros faziam de formas completamente diferentes. Então, isso validou o estudo comportamental de Marston, entendendo que o ser humano ele precisa de estímulos e comunicações diferentes para que ele gere aquele resultado preciso. Então, o pai mesmo, o criador desses 4 perfis, e ele morreu antes de colocar efetivamente essa ferramenta dentro das organizações, né, porque foi a partir do século XX aí que veio a tornar essa metodologia como ferramentas utilizadas dentro do mundo corporativo. Tá? Então, ele teve todo esse estudo, mas não tinha essa ferramenta onde mensurasse exatamente, porque hoje a gente faz. Igual, Antônio, você ficou curioso para saber, já foi se vendo em cada parte, mas tem a ferramenta onde te mostra exatamente como você está neste momento. Isso Marston não conseguiu fazer antes dele morrer. Então, aí vem vários outros estudos com pessoas empresas utilizando a metodologia dele, DISC, assim como a Solids, que é a que eu represento, do Profiler, hoje tem embasado na metodologia dele, juntando com o Jung e juntando com o MBTI, várias outras ferramentas para chegar nessa conclusão desse estudo comportamental e tornar isso mais palpável. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, veio desde a história dos gregos, essa nossa história com o comportamento humano. Muito bom. Mas isso não desqualifica o trabalho que a Silvia faz, né? Não foi a Silvia. Não fui eu. Ela faz a parte mais importante, né? Que é levar para o povo, para as pessoas, para que elas possam, então, se identificar. Isso aí não adiantava nada ter tudo isso aí, está guardado numa gaveta, né? Isso aí realmente... Exatamente. O trabalho que hoje eu faço, que eu amo, né? O Adriano é um grande parceiro aí, é exatamente levar essa ferramenta para as pessoas. Então, que bom que já teve alguém que estudou, já trouxe prontinho, então a gente aplica, acompanha e traz resultados assim fantásticos com essa ferramenta. Eu falo fantástico porque na minha vida, eu falo como empresária também, né, dentro da administração hoteleira, eu conto, né, Adriano, vários cases com essa ferramenta em sala, o quanto que no mundo corporativo ela é essencial. Sem dúvida. Para tomada de decisões, né, Silvia? Sim, sim. Desde um processo seletivo até acompanhamento, né? Tudo que você faz com um colaborador dentro da organização depende dela. Perfeito. Muito bom. Então, quer dizer que o que você estava falando para a gente é que essas competências e habilidades, elas são formadas com as vivências e as experiências ao longo da vida, né? E que as pessoas possuem essas competências e habilidades de forma diferente, né? Que formam esses perfis que você está trazendo para a gente, né? Eu lhe faço uma pergunta. De que forma você acredita que eles são úteis no contexto pessoal e profissional? Olha, o contexto pessoal, né, primeiramente, eu digo assim, eu falo do pessoal porque empresas são feitas de pessoas, né? E é esse o cuidado que a gente precisa ter, é olhar para o indivíduo, primeiramente, e ele, com o todo, ele gera o resultado da empresa. Então, ela gera um autoconhecimento incrível. O Profiler, ele traz essa capacidade, eu falo que de acelerar o autoconhecimento
das pessoas dentro das organizações. Para a vida pessoal, a gente traz isso com a convivência com o marido, esposa, filhos, familiares, né? Que a gente começa a entender as necessidades e formas diferentes de se comunicar com cada um desses perfis. Né? Assim como o Marston utilizou lá dentro da pesquisa dele, hoje a gente coloca isso como os nossos laboratórios, né? Tanto dentro da família quanto no mundo empresarial, para quem tem o conhecimento desses perfis. Então, isso é riquíssimo. Qual que é a vantagem competitiva, vamos dizer assim, de quem utiliza essa ferramenta? Então, esse autoconhecimento, ele me dá o poder de me comunicar da maneira mais correta, utilizar da comunicação correta para que eu tenha os meus objetivos, os meus resultados alcançados de forma mais assertiva, seja no mundo, na parte pessoal, ou seja na parte profissional. Muito bom. Eu tenho outra parte para fazer aqui, que me deixou curioso. Você já vem aplicando há bastante tempo, né, através do Profile, né, esse trabalho, vem fazendo esse trabalho. Assim, e deve ter ouvido vários depoimentos, né, positivos diante do que você já fez. Né? Minha pergunta é assim, se você lembra assim, de alguma situação onde alguém chegou para você e disse assim, Silvia, olha, eu identifiquei meus perfis, né? E aconteceu uma situação onde claramente eu apliquei, percebi que ter identificado melhor o meu perfil naquela situação, aquilo ali me ajudou bastante. Essa pergunta não estava no script não, viu? Não, vários, mas olha que interessante, vários. Hoje, inclusive, hoje eu atendi uma pessoa que já tem 1 ano e meio que eu acompanho. Era pequeno empresário que hoje, em plena pandemia, abriu mais uma loja que é de carros, de peças, de conserto de carro. É no interior de Minas, sul de Minas. E hoje ela me dando exatamente esse feedback. Ela falando assim, a dona dessa empresa, uma das sócias, né? Ela dizia assim, engraçado, eu sempre fui muito aventureira, eu sempre fazia as coisas de forma sem pensar, não sabia que isso tinha um determinado perfil. Aí ela resumiu a frase assim para mim, Silvia, mas como foi libertador saber quais as potencialidades do meu perfil e como eu alavanquei a minha empresa depois disso. Então, né, é a frase que eu sempre digo, né? Às vezes, o autoconhecimento ele é libertador, porque, na verdade, não só para a empresa. Então, quando ela teve esse autoconhecimento de forma mais, né, mais forte ali, ela começou a direcionar a força dela para aquilo que ia gerar resultado. Então, a ferramenta ela traz exatamente isso. Ela traz a possibilidade de nós utilizarmos o nosso melhor para alcançar resultados mais acelerados. Então, como o caso dela, eu tenho outros, né, de empresas que falam, o dela eu estou dizendo como empresária, resultado, e dentro da equipe? Isso, né? isso então, eu ia perguntar, Silvia, no exercício da liderança, por exemplo, né? Como é que um líder pode se beneficiar desses conhecimentos para liderar a sua equipe? O líder, eu já ouvi vários falarem assim comigo, Silvia, antes eu achava que eu estava falando grego. Agora, depois que eu conheci o Profile, eu tive certeza que eu estava. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu fazia uma comunicação toda errada. Eu dava estímulo todo errado. Para vocês terem ideia, o próprio Profile, né, além de todas essas características dos perfis, ele traz um índice, que eu sou apaixonada com ele, que é o índice da motivação. Eu chamo ele de índice da motivação. Então, cada perfil, ele precisa de eu falo de uma injeção diferente para que ele gere resultados. E a ferramenta, ela traz exatamente como aquilo está na pessoa, naquele momento. Então, eu vou agir de forma correta. Eu não vou dar, eu falo que é igual uma doença, né? A pessoa, às vezes, tem uma dor lombar, a gente está dando Neosaldina. Tem uma dor de cabeça, dá Neosaldina. A Neosaldina vai funcionar para dor de cabeça, para dor lombar, provavelmente não. Aí eu preciso de outro medicamento. Então, é como se fosse isso. Então, o Profile, ele traz essa possibilidade.
para que a gente dê os estímulos corretos, para que a gente promova a motivação de uma forma correta, dependendo do perfil em evidência. Ô Silvia, só para tirar uma dúvida, você acha que é importante, então, equilibrar os tipos, os 4 perfis dentro de uma instituição, ou isso vai depender do ramo de atividade? Olha, depende do objetivo com a pessoa quando a gente fala em desenvolvimento, tá? Então, vamos até falar sobre esse desenvolvimento com os nossos perfis. Eu gosto de uma história, né, que a gente coloca aqui sobre quando eu vou para o lado totalmente oposto. Vocês viram aqui que eu falei de 4, que tem os 2 que são extrovertidos, inclusive, que é o comunicador executor, e o introvertido, que é o planejador analista. Então, suponhamos que eu tenho um vendedor. Ele é comunicador, a parte mais forte dele é comunicador, ele utiliza aquilo de forma linda, traz resultados de vendas maravilhosos, porque ele consegue se relacionar e gerar resultados. Só que, de repente, eu promovo esse vendedor a um gerente regional de vendas. Só que aí vai me demandar outras competências. Ele saiu da linha de frente, né? Então, ele precisa de quais competências? Talvez um pouco da parte do analista, que são as planilhas, ser mais estratégico, né? Analisar o time como um todo. Então, ele sai da linha de frente. Resultados, exatamente. Dados, exatamente, sobre índices, dados. Então, o que eu preciso fazer ali? Eu preciso trazer uma parte oposta do perfil dele para ficar mais em evidência naquele momento. Ok, é possível? Claro, desde que a pessoa queira, nós podemos fazer tudo quando nós decidimos fazer. Só que vai demandar uma energia muito grande naquele momento. E a gente precisa de um acompanhamento mais minucioso com essa pessoa. Eu acho que você quase respondeu a minha próxima pergunta, né? Que é saber, eu queria saber o seguinte, quer dizer então que a coisa é meio situacional às vezes, né? Eu vou utilizar de um perfil meu ou de outro, a depender da situação, mas assim, é possível mudar o nosso comportamento, tá certo? O nosso perfil comportamental e de que maneira, de forma bem objetiva, assim, de que maneira isso pode ser feito? Exatamente isso. Poder, nós podemos, né, mudar. Eles estão aí, o que eu falo, mudar, quando eu falo mudar a essência, isso é muito forte. Né? O que eu disse, demanda mais energia, pode impactar em vários índices, inclusive na autoestima, quando o meio demanda algo que é totalmente diferente daquilo que eu faço com naturalidade. Que é possível, sim. Talvez por um tempo é necessário que traga essas características opostas, mas é saber por quanto tempo ele precisa permanecer ali. E aí vem as nossas escolhas. Antônio, respondendo a sua pergunta de uma forma, né, eu gosto de exemplos, de metáforas que ilustram melhor. Aí as nossas escolhas com essas mudanças acontecem da seguinte forma. É como se fosse, imagina um músico que toca em barzinhos, tá? Toca em barzinhos, ele gosta de tocar MPB. Ele é contratado para aquele bar que toca MPB. Só que, de repente, o bar muda de público e fica um público mais eclético e as pessoas querem ouvir sertanejo, querem ouvir samba, querem ouvir pop rock. Mas aquela pessoa só toca MPB. Qual é a escolha dele naquele momento? Ele tem 2 escolhas. Ou ele vai desenvolver a outra parte, né? Aumentar o repertório dele e atender, ou então ele está fora. Faz sentido isso? Então, é exatamente isso. Né? Agora eu falo, se a gente chega, por exemplo, se ele é um cantor muito bem sucedido, ele fala assim, quer saber? Eu posso escolher. Eu só vou tocar em lugares onde me exigem MPB e pronto. Tá tudo certo. Vai depender dos seus objetivos e a flexibilidade, quanto ele está disposto a ser flexível ou não, né? Você falou a escolha, né, Silvio? Exatamente. Escolha e objetivo, são essas 2 coisas. Exatamente, a escolha. O que eu gosto sempre de deixar claro é que nós não somos, nós estamos. Então, nós podemos flexibilizar o tempo todo, dependendo, né, do critério aí de cada um, da permissão de cada um.
Muito bem, meus amigos, estamos nos encaminhando aqui, o bate-papo está maravilhoso, mas a gente precisa fechar, né? Vou passar então aqui a bola para o Sandro e para o Antônio fazer suas considerações, antes também da Silvia fazer suas observações finais. Muito bom. Adriano e Antônio, eu achei maravilhoso esse papo da gente, muito breve, mas maravilhoso sobre perfis comportamentais. Parecia que eu estava dentro da sua sala, Silvia, de novo, ouvindo tudo que eu ouvi durante 2 dias, né, quando eu tive a oportunidade de fazer aquele trabalho que você, de forma tão competente, passou para todos nós ali em sala, tá bom? Muito, muito grato por você ter concordado com esse convite nosso, e nos veremos aí em breve. Eu já estava curioso, né, pelo papo que eu venho batendo com eles há algum tempo, que eles já participaram, eu nunca participei, né, de estar com você na sala para fazer esse trabalho, na verdade. Mas depois desse papo eu fiquei mais curioso ainda. Então, acredito que daqui a um tempo aí a gente vai estar fazendo esse trabalho junto aí, que eu sou muito propenso a me conhecer melhor, sempre. Prazer grande, Silvia. Obrigado. E foi muito esclarecedor, muito legal. Muito bom. Obrigado a vocês pelo convite. É desafiador para mim falar em tão pouco tempo, né? Tem tanta coisa que tem da ferramenta e sobre os perfis, que é algo que eu sou apaixonada. Mas espero muito ter contribuído aí com vocês, né? Com quem possa nos assistir e que realmente gere curiosidade nas pessoas, que elas queiram se conhecer, porque tem um universo lindo aí para ser desfrutado dentro da gente, né, e desbravado, né? Então, é isso. Muito obrigada. Muito bom. Silvia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo bate-papo, pelos conhecimentos que você trouxe aqui para a gente, né? Tenho certeza que quem está nos assistindo agora aqui pelo nosso canal no YouTube, certamente vai dar um like aqui nesse nosso vídeo, né? E fica o convite aí também para quem não se inscreveu ainda, fazer aqui um novo convite, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, inclusive se alguma pergunta mais específica aqui, a gente também vai deixar os contatos da Silvia aqui na descrição do vídeo. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre os perfis e o trabalho que a gente desenvolve da Primore e do Instituto Senso, fica aqui o convite mais uma vez. Então, obrigado, Silvia, mais uma vez, obrigado a você pela nossa audiência e até breve no nosso próximo vídeo.